A terceira temporada de Round 6 chegou e com ela o destino de Ji-Hoon finalmente foi selado. Mas aí ele bateu uma pergunta: e se os jogos acontecessem no mundo das animações? Quem sairia vivo desse massacre e levaria o prêmio para casa? Eu reuni uma lista com personagens que não só iriam sobreviver, mas venceriam com gosto. Bora mergulhar nesse pesadelo da batatinha frita 1, 2, 3 animado. O primeiro da lista é o maior de todos, Scar. O Scar é o jogador perfeito para o dilema moral que a série adora jogar na cara do público. O cara, ele cresceu praticamente arquitetando a morte do próprio irmão, só para subir no poder. E não ficou só nisso, ele de fato concluiu esse seu plano e ainda mentiu pro seu sobrinho falando que foi culpa dele. Falou que foi culpa de uma criança. E ainda pediu, para matar o sobrinho. E você acha mesmo que ele iria hesitar em derrubar um colega de equipe em uma prova no estilo da Ponte de Vidro? Scar não sobrevive só porque é mau, ele sobrevive porque ele entende a fraqueza dos outros. Ele ouve, ele observa e finge empatia para manipular. E quando o jogo exige sangue frio, ninguém é mais glacial que ele. Se o jogo tiver uma prova que exige escolher em quem confiar, pobre de quem escolheu Scar. O segundo da lista é o Síndrome de Os Incríveis. O Síndrome ele não entraria nos jogos somente para vencer, mas para transformar tudo num espetáculo teatral. Ele é aquele que hackearia os alto-falantes para soltar discurso motivacional só para ver quem cai no blefe. O seu maior poder não é a tecnologia, é a vaidade. Ele é obcecado por provar que é mais esperto da sala. Isso o tornaria um jogador perigosíssimo. E se ele já conseguiu enganar heróis super poderosos quando era só um fã, imagina o que ele conseguiria fazer com um bando de pessoas que estão desesperadas por dinheiro. O próximo é o Rumpelstiltskin, o vilão de Shrek para sempre. E esse é o cara que venceria Round 6 sem nem precisar competir. Ele iria negociar com os guardas, assinar até um contrato com os organizadores, e do nada a gente ia perceber que o nome dele já tá na lista dos ganhadores, mesmo sem aparecer em nenhum episódio. O Rumpelstiltskin, ele não joga o jogo, ele reescreve o jogo. E pior, ninguém percebe que foi manipulado até já estar sem alma, sem pontos e sem chances. E ele é o tipo que venderia vantagens falsificadas para os outros participantes só para garantir que todo mundo se autodestrua antes dele precisar se mover. Porque em questão de força a gente sabe que ele é bem péssimo, mas em estratégia e manipulação ele com certeza ganharia esse jogo. Megamente. Nessa lista não tem só vilão não. O Megamente ele seria muito estratégico. E ele venceria Round 6 como se fosse um reality de comédia mesmo. E quando o jogo chegasse naquela fase final, cheia de tensão, ele fingiria ser o bobo da corte, o azarado, o sem sorte. Até os outros participantes subestimariam ele. Quando o jogo chegasse na fase final, cheia de tensão, ele revelaria que manipulou todas as alianças desde o primeiro dia. E o diferencial do Megamente é que ele não quer só ganhar. Ele quer ganhar com estilo. Ele ia deixar armadilhas mentais e se disfarçar de outros jogadores, talvez até de guarda. No fim, a gente só veria ele ajeitando o topete enquanto todos os outros estão no chão se perguntando como ele fez isso. A não ser que tenha o Metro Man na jogada, que o Metro Man ele não consegue destruir, não. Por mais que a maioria do pessoal dessa lista seja vilões, para ganhar esse jogo do Round 6, você necessariamente não precisa ser mal. Não precisa necessariamente ser sangue frio. Mas o Megamente, por ele ter sido um vilão e também após ele ter se transformado em mocinha, ele tem uma inteligência gigantesca. Ele sabe como o mundo funcionaria e ele não confiaria 100% em todos os jogadores. Mas eu não vejo que ele destruiria os outros de uma maneira brutal. Mas se fosse para ele chegar na final, ele chegaria com a sua inteligência mesmo. Dr. Facilier, de A Princesa e o Sapo. O cara que tem amizades com os amigos do outro lado. E ele jogaria Round 6 com mais cartas do que qualquer um, literalmente. Dr. Facilier é aquele jogador carismático que todos querem por perto,
até perceberem que confiar nele é o mesmo que assinar a sua sentença de morte. Ele ia usar seus truques de voodoo para plantar paranoia, prometer seguranças, causar desgraças aos outros e, no fim, dar risada enquanto todos se destruam por conta própria. Provavelmente ele até terminaria os jogos com metade dos concorrentes devendo favores eternos e a outra metade do outro lado. Tai Lung de Kung Fu Panda. Enquanto todo mundo estaria surtando nas provas, o Tai Lung não. Tai Lung ficaria ali em silêncio, concentrado, com foco. O cara é um tanque de disciplina de monge. Ele não precisa de alianças, ele não precisa de conversa. Ele só precisa de um alvo, de um objetivo. O Tai Lung é um jogador que nunca é pego desprevenido, porque ele já vive num estado de alerta constante. Se tiver um desafio físico, ele domina. Se tiver psicológico, ele encara como um treinamento. Dá pra perceber que ele é um cara que ele não desiste muito fácil. Então ele seria muito um jogador muito difícil de combater, de bater de frente. Ele com certeza ganharia isso aí, ó, num piscar de olhos. E o único jeito de parar ele, ao meu ver, teria que ser com um plano muito bem elaborado, porque ele não ia cair em qualquer coisinha não. Porque ele iria sim derrubar jogador por jogador, como se estivesse num campo de treinamento. O sétimo da lista é a Gothel, a vilã de Enrolados. E a Gothel é aquele tipo de vilã que não precisa nem ser violenta. Ela destrói você até com as palavras. Ela já foi capaz de isolar a Rapunzel por anos, uma criança que ela literalmente sequestrou. Ela manipulou as suas emoções, fazendo a menina acreditar que a prisão era uma proteção. Isso só para ter o efeito da flor dourada e se manter jovem para sempre. Ou seja, tudo pelos seus objetivos. Imagina o estrago que ela faria em um jogo que todo mundo está emocionalmente abalados. Ela identificaria logo de cara quem está carente, quem busca por aprovação, quem sente culpa, e usaria isso como moeda de troca. E a Gothel é o tipo de jogadora que trairia até a própria filha, como ela fez com a Cassandra, só para ter o seu objetivo final. E, para quem não sabe, Cassandra é a filha biológica que a Gothel abandonou para ficar com a Rapunzel. E isso foi mostrado pra gente lá na série animada As Enroladas Aventuras da Rapunzel. Ela realmente abandonou a sua filha só para se manter jovem para sempre. E ela me lembra bastante o perfil do jogador 333. Ambos fazem de tudo para alcançar os seus objetivos, não se importando com os outros, mesmo deixando para trás aquilo que eles deveriam zelar, que seriam seus próprios filhos. Eles não ligam para ninguém. Então, com certeza a Gothel ganharia isso. Bill Cipher de Gravity Falls. Aqui a gente já tá brincando com o caos puro. O Bill Cipher, ele não é um jogador, ele é um bug do jogo. Ele provavelmente apareceria flutuando em formato 2D, atravessando os cenários, rindo, enquanto os outros se matam. E sabe o que é mais doido? Ele ia amar cada segundo, manipularia tudo e todos, enganaria até mesmo o próprio sistema do jeito que ele é. E não duvide que em algum momento esse cara conseguiria tirar o terno de um dos guardas, virar até o apresentador dos jogos e podendo até começar a mudar as regras no meio da prova só para ver o circo pegando fogo. Ele não joga para vencer, ele joga para se divertir com o colapso e faria de tudo para ganhar o prêmio. Inclusive, o Bill Cipher é um dos vilões mais incríveis de desenhos animados. Eu com certeza vejo ele na final e ele passaria por cima de qualquer pessoa, viu? O próximo é o Sr. Sirigueijo do Bob Esponja. Olha, não precisa nem falar muito, né? Se tem dinheiro, esse homem tá ali dentro. E ele calcularia cada passo dele como se fosse uma negociação. Ele venderia informação, alianças, comida, o que tiver na mão. O Sirigueijo, ele é tão ganancioso que desafia qualquer moral existente desse planeta. Ele não vê pessoas, ele vê números. E se no fim das contas ele conseguir sair dos jogos com mais grana do que entrou, ele já considera a missão cumprida. Eu vejo muito o jogador número 100, aquele velho, muito chato inclusive, como o Sr. Sirigueijo. Por mais, claro, o Sr. Sirigueijo ele não é maldoso, mas que ele é ganancioso. Ele é. Eu vejo pelo menos essa semelhança entre o jogador 100
e o personagem. E o último e não menos importante, o Lotso de Toy Story 3. O Lotso seria o líder da facção dentro dos jogos. O cara já comandou um berçário como se fosse uma prisão de segurança máxima, com guardas, castigos e manipulação psicológica. Ele sabe exatamente como controlar pela aparência. Ele parece ser acolhedor, age como um paizão, mas no fundo é só crueldade açucarada. Nos jogos, ele com certeza faria alianças com discursos emocionantes, só para usar todos como um escudo quando a coisa apertar mesmo. O Lotso não hesita em sacrificar aliados, ele planeja. Frio, cruel e acostumado a mandar, ele terminaria o jogo no topo, e se alguém tentasse enfrentá-lo, bom, você já viu o que ele fez com o Woody. Ele com certeza seria um novo frontman. Ele não tem humanidade nenhuma, até com aqueles que estão ao seu lado como um bebezão. Para mim, o Lotso, ele é um dos piores vilões da Pixar. E quando eu me refiro a pior, eu tô me falando de caráter, porque de desenvolvimento, ele é um dos melhores em disparado. Por mais que ele tenha um passado triste, tem coisas que não são justificáveis. Ele não tem compaixão com nada e com ninguém. Ele deixou todos os brinquedos para morrer mesmo, sendo que antes o Woody tinha salvado ele. Literalmente apagou tudo o que ele fez só para salvar ele. E ele deixa os brinquedos para morrer. Ele que foi trocado pela Daisy e não o bebezão. Mas ele fez com que o bebezão acreditasse. Ele manipulou o bebezão, ele mentiu para alguém que sempre viveu ao lado dele. Ele com certeza faria de tudo e derrubaria todos para ganhar. Para mim, dessa lista, meu veredito assim, que cravado, eu tenho certeza que se fosse ele, eu acho que o Lotso ele ganharia assim. Se a gente imaginar que todos esses 10 tivessem na mesma edição, cara, eu acho que o Lotso vence. Vence até do Tai Lung. Pra mim, ele vence. Então, se você já imaginava que os jogos eram extremamente cruéis com humanos, imagine com esses personagens animados. E aí, qual personagens de filmes ou desenhos animados você acha que com certeza ganharia os jogos de Round 6? Comenta aí que eu quero saber. Inclusive, vocês gostam desse tipo de vídeo que mistura outras coisas com os desenhos animados? Se caso você tiver alguma sugestão semelhante a essa, pode deixar nos comentários. Vai que ele vira um próximo vídeo. Olá, eu sou Brendovski, seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo por aqui no meu canal falando sobre filmes de animação. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, ative o sininho, pois por aqui vai ter bastante conteúdo sobre esse universo fantástico. Inclusive, se você gosta bastante de Round 6, te convido a conhecer o meu canal junto com o meu irmão, no qual a gente foca muito mais sobre filmes e séries. Eu vou deixar um vídeo aqui na tela final lá do nosso canal Genética Nerd, para você conhecer também o nosso conteúdo por lá. Clica nele e então, até o próximo vídeo!